Aqui eu vou ter que desenhar. 0, 1. Então tá aqui dentro, porque aqui é o 1. Tá? Encontrei o 1. E aí aqui dentro desse 1, eu encontrei esse pedacinho aqui, que é o pedacinho 1. Então tá ali. Ali é a minha posição 5, 1. Quanto de deslocamento ele teve que fazer do início do meu vetor até chegar nessa posição 5, 1? Eu tive que pular 5 vezes, eu tive que pular 5 dimensões, certo? Quanto tem cada dimensão de espaço? Cada dimensão tem 6 linhas por 3 colunas. Então, cada dimensão tem 18 elementos. Então, aqui dentro de cada uma dessas dimensões aqui, eu tenho 18 elementos. 18, 18. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 5 vezes 6 vezes 3, que dá os 18 da dimensão. Tá? Mais. Então, beleza. Com esses 5 vezes 3 vezes 18, eu encontrei esse carinha aqui, ó, essa linha. Certo? Eu encontrei essa linha aqui. Aí, dentro desse bloco, agora eu tenho que encontrar a dimensão 1, 1. Como que eu faço para encontrar a dimensão 1? A dimensão 1... ela está pulando de quantos em quantos elementos? 3. Por quê? Essa primeira aqui, essa daqui, ó. Esse daqui. Por quê? Porque ele está primeiro encontrando esse C aqui maior, que é de 3 em 3. Então ele está selecionando de 3 em 3 para ver em qual pedaço que ele vai estar. Então aqui vai ser 1 vezes 3. Por que esse 3? Porque é daqui o 3. E por fim, mais 1, que é o último deslocamento que ele tem que fazer, quando não tem mais dimensão. Então, por exemplo, se eu estou aqui na sala de aula, então eu tenho 7 por 6 por 3. Quando eu disse que eu estou na dimensão 5, o que eu tive que fazer? Eu tive que pular todo mundo da dimensão 0. Então, ó, todo mundo que estava naquela dimensão 0... tanto linha e coluna, eu ignorei. Todo mundo que está na dimensão 1, pulei. 2, pulei. 3, pulei. 4, pulei. 5. Então eu tenho todo mundo que está nesse corredor aqui, nesse metro cúbico, nesse metro quadrado aqui, nesse metro cúbico, todo mundo que está nesse corredor aqui na minha frente e para trás é plausível de estar. Então o meu elemento com certeza está dentro aqui. Então eu já ignorei todo mundo que está aqui para fora. O que aconteceu? Eu tive que pular todos esses elementos aqui para trás. Então, eu tive que pular 5 vezes 18 elementos. Tá? Aí, agora, aqui dentro. Bom, aqui dentro eu estou procurando na dimensão 1. Então, eu tenho 6 dimensões, que são 6 metros aqui, onde cada metro, onde dentro de cada um desses metros, ele está endereçando uma coluna, que são 3 metros, certo? Que é a altura aqui da sala. Então, aqui na posição 0 eu tenho 3 metros, na posição 1 eu tenho 3 metros, na posição 2 eu tenho mais 3 metros, e assim por diante. Então, quando eu estou dizendo aqui 1, eu estou pulando os 3 primeiros metros que estão aqui endereçados na posição 0. Então, estou aqui na posição 1. E aí, agora, dentro da posição 1, eu vou pular 1. Então, eu estou no 0, pulei 1. Está aqui, ó, exatamente aqui o metro cúbico que eu estava procurando. É como se ele estivesse aqui no início do primeiro, aí ele vai fazer 1, 2, 3 e chegou aqui no início do segundo. Entendeu? Como se ele tivesse pulado esses 3 aqui do 0. Foi exatamente isso que eu quis. Pular os 3 do 0. Então, pulei os 3 valores que estão armazenados na posição 0. E aí eu cheguei na posição 1. E aí agora dentro da posição 5, 1, eu quero encontrar o metro, a altura 1. Então, 5, 1 de altura 1. Aí eu achei o metro que eu estou procurando. Eu não estava enxergando esse da posição 0. Isso. Tá. Eu tive que pular 3 caras que estavam na posição 0. Tá. Então, toda vez que eu quero achar uma matriz da posição... não sei se vai complicar, mas vamos lá. X, Y, Z. Então, eu quero achar a matriz na posição X, Y, Z. E a minha matriz de origem é a matriz A, B, C.
A conta que eu vou fazer para saber o deslocamento é x vezes b vezes c, mais y vezes c mais z. E essa conta aqui vai me dizer qual é a posição exata da matriz que eu estou trabalhando. E aí, por exemplo, se eu fizer essa conta aqui, então 5 vezes 18... 90. 90 mais 3, mais 1, então 94. Se o vetor fosse considerado como vetor de 126 posições, eu estaria trabalhando na posição 94 no meu vetor. Então, se eu falasse aqui dentro da sala de aula, considerando que a sala de aula tem 126 metros cúbicos dentro dessa sala de aula, eu quero saber qual que é o metro cúbico 94. É difícil de achar o metro cúbico 94 da sala, tá? Porque eu teria que descobrir como que eu estou contando esses metros cúbicos. Agora, se eu falar, ó, essa sala de aula é uma sala de aula que tem 7 por 6 por 3. Isso, 7 por 6 por 3. E eu quero achar a posição 5, 1, 1. Qual é a posição 5, 1? Aí você vai fazer 5, 1, 1. Ah, tá aqui, essa posição. E aí você achou mais fácil, tá? Mesmo as duas coisas se referindo à mesma posição dentro de um objeto do mesmo tamanho, a matriz ficou mais fácil, por quê? Porque ela é mais próxima da realidade, ela simula melhor alguma coisa do mundo real, certo? Então, por isso que ficou mais fácil de entender a matriz, tá? Então, por isso que a matriz é mais tranquila nesse aspecto, beleza? E aí essa daqui é a conta que a gente sempre vai fazer para encontrar o endereço, tá? Por exemplo, vamos dizer... aí agora a gente começa... Não é que é sacanagem, mas vamos lá. Vamos dizer que eu vou... Posso pagar esse pedaço aqui do meio? Essa conta? Tá. Então vamos dizer que agora eu quero encontrar a matriz na posição 3, 2, 1. Quem que é a matriz na posição 3, 2, 1? É a matriz 3 vezes... 3 vezes... vezes 6 vezes 3, mais... 3 vezes 3 vezes... 3 vezes 3, 9, vezes 6, 54. 54 mais 6... 60. Mais 1, 61. Então, essa daqui é a posição 61 da minha matriz. Certo? E se eu tentar editar agora a posição 2... Não tá. 2, 8... 3. Quem é a posição 283? 2 vezes 6 vezes 3, mais 3, mais 3. 2 vezes 3 vezes 3, 2 vezes 3, 6. 6 vezes, não. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 6, 36. 36 mais 8 vezes 3, 8, 16, 24. Então, 36 mais 24, 40, 50, 60. 60 mais 3, 63. E a posição 2, 8, 1. Seria 2 vezes 6 vezes 3, mais 8 vezes 3, mais 1. Então, aqui dá 61. O que aconteceu? Bom, aqui deu a mesma conta do que aqui, certo? Qual que é o problema? O problema é que aqui, ó, a minha matriz tem tamanho 7, 6, 3.
E eu estou tentando endereçar o elemento 2, 8, 1. Caraca. Tá? Então eu estou tentando endereçar o elemento na posição 8, só que aqui só vai até de 0 a 5. Da mesma coisa aqui, ó. Aqui é 3, só vai de 0 a 2. Vai 0, 1, 2, que são 3 dimensões. É 6 dimensões? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu estou tentando usar o 8. O que vai acontecer quando eu tentar fazer isso no computador? Aí ele vai achar duas posições iguais. Ele vai achar as duas posições iguais. E ele não vai nem te avisar que aconteceu isso. Tá? Obrigada, professor, por ter avisado. Ó, quer ver? Eu estou avisando mesmo. É bom para avisar. Ó, quer ver, por exemplo, se eu chegar aqui, vamos lá, vamos criar a matriz essa daqui no computador. Então, por exemplo, ó. Então, vamos criar aqui uma matriz. Pode ser uma matriz só de 2 dimensões, para ficar mais fácil da gente ver aqui no computador, tá? Porque 3 dimensões fica difícil de representar. Então, vamos criar uma matriz de 2 dimensões. Uma matriz de 2 dimensões pode ser 4 por 5, só para começar. Eu vou definir aqui. Isso aqui você não precisa saber, não, mas existe um comando que é um define, que eu vou definir uma palavra como uma coisa como outra coisa. Então eu vou definir, toda vez que eu escrever linha, ele vai trocar por 4, e toda vez que eu escrever coluna, ele vai trocar por 5. Tá? É isso que eu estou fazendo ali com define 4, 5. Então aqui eu vou dizer que tem linha por coluna. Só para facilitar. Por que eu vou fazer isso daqui? Porque primeiro eu vou fazer um for int igual a 0 e menor do que a linha e mais. E aí dentro dele um for de int j menor que coluna, j mais. E aí eu vou inicializar a minha matriz na posição i, j com 0. E aí eu vou imprimir essa minha matriz. Agora sim. Olha que matriz bonitinho ficou na tela. Tudo isso só para fazer essa frescura, para ficar bonitinho. Tá? E ao invés de ficar imprimindo desse jeito, eu vou criar uma função de impressão. Esse aqui você não precisa saber mesmo, viu? Isso aqui é só para facilitar aqui o código, para o código ficar bonitinho. Então, imprime mat,
E eu vou imprimir a matriz mate. Tá? E quando eu rodar esse código, pum, tá ali ele. Tá? Só para ficar bonitinho. Aí o que eu vou fazer? Eu vou editar a matriz em algumas posições. Então, por exemplo, vou editar a posição 2, 3 da minha matriz. E vou colocar o valor 12. Vou colocar o valor 1. Aí eu vou editar a matriz na posição 3, 2. Eu vou colocar o valor 2. Tá? Espera, esqueci de imprimir ela de novo. E eu vou reimprimir a minha matriz depois de editar esses dois valores. Tá? Então tá ali, ó. Editei os dois valores, tá aqui, ó. Na posição 2, 3. Então, segunda linha, terceira coluna. Então, 0, 1, 2, linha 2. 0, 1, 2, 3, terceira coluna. Então, recebeu 1. E na linha 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, recebeu o valor 2. Tá? Para que eu quero fazer isso aqui? Para mostrar o seguinte, por exemplo, se eu fizer agora que a matriz na posição 2, 5, recebe 5. 2, 7. 2, 7 recebe 5, olha lá o que aconteceu. O meu 2 sumiu. Então, olha, ó. O meu linha 3, coluna 2, que era 2, e o linha 2, coluna 7, que é 5, de repente meu 5 apareceu na linha 3, coluna 2. Tá? Então, o computador simplesmente executou, não deu nenhum tipo de erro avisando, você está colocando no lugar errado. Não. Ó, se a gente pegar aqui o log, inclusive, não sei se consigo abrir aqui o log. Aqui, ó. Então, tipo, se eu compilar aqui, ó, build log, por exemplo, 0, não teve erro nenhum. Nada, nhecas de erro. E se eu rodar, rodou normalmente, sem me avisar nada, sem falar um erro, sem abrir um pio. Então, esse é um problema quando a gente está falando de endereçamento de matriz. Porque às vezes a gente faz essas coisas. Então, por exemplo, eu quero fazer a matriz, vamos lá, um outro aqui. Eu quero colocar a matriz na linha 0, coluna 18. E eu quero que esse daqui valha 19. Foi normalmente. Então, não existe linha 0, coluna 18. Mas, executando aquela conta ali do x, b, c, y, c vezes mais z, executando aquela conta, vai resultar numa posição válida dentro da minha matriz. Só vai dar erro quando eu colocar numa posição inválida na minha matriz. Quer ver, por exemplo, se eu colocar aqui no lugar de 18, colocar 35, compilar e executar. Aí agora, era para ter dado erro, mas tudo bem. Ele não deu erro nesse computador. Então, esse computador está com diretiva abaixo do Windows. O Windows está promíscuo, né? Ele está deixando invadir memória. Quando o computador não deixa invadir memória, o computador trava naquela linha do código. Nesse computador que ele deixou invadir memória, então ele não travou, ele deixou passar reto. Então, por exemplo, no vídeo, inclusive, outra coisa. Essas videoaulas que eu estou gravando, eu já coloquei uma parte naquela mesma playlist da primeira revisão. Eu já coloquei lá a gravação que eu fiz na turma da terça-feira, da segunda-feira pela manhã. Então, da segunda-feira da manhã eu já fiz essa revisão e já dei para eles a revisão. Então, eu já coloquei essa gravação lá para você também. Tá? Então, o link que eu divulguei do link da revisão, dos vídeos de revisão da N1 é a mesma playlist. Tá lá os vídeos da N1 e vai estar acrescentado esses vídeos da N2. Tá? Esses daqui que eu estou filmando hoje, eu devo colocar hoje à noite para lá, amanhã no máximo. Mas já tem vídeos lá, caso você queira assistir essa parte dessa revisão, já está lá também. Tá? E aí a gente tem que tomar cuidado com essa matriz por causa disso, porque, tipo assim, ela pode imprimir coisas diferentes. Tá? Então ela realmente pode fazer isso. Por quê? Porque o computador só vai fazer essa conta. Não importa, ele não vai verificar se o endereço existe ou não. A conta bateu, sossegado para ele vai estar correto. Mas a gente não mencionou essa conta lá em cima. Hã? Essa conta. Não, onde? Ali não.
Não, a gente não mencionou essa conta porque essa conta quem faz é o computador. Mas ele já sabe quando a gente coloca no... Já sabe. O computador já sabe como que ele vai fazer essa conta, por quê? Porque ele sabe qual que é o tamanho da matriz que a gente declarou. Então, esse linha e coluna vai virar, por exemplo, o B e o C daqui. Tá? E aí a minha conta agora vai ficar essa daqui, ó, y vezes B vezes C mais Z. Porque a minha matriz tem só 2 dimensões. Se tivesse 3 dimensões, aí ficaria desse jeito aqui a conta. Tá? Então, e aí para inicializar a minha matriz, eu fiz esse for. Então, esse for aqui está inicializando a matriz. Então, eu está indo for int igual a 0 e menor que a linha. Por que linha? Porque linha é o tamanho da linha, quantidade de linhas da minha matriz. E mais. For int j igual a 0, j é menor que coluna, porque é o tamanho da quantidade de colunas que eu tenho na minha matriz. E depois ele está falando que o for para a matriz na posição ij é igual a 0. Tá? Então ele está inicializando a minha matriz, simplesmente colocando 0 ali dentro das variáveis. Se eu não fizesse isso, o que ia acontecer? Ia ficar com lixo dentro das variáveis e eu não sei o que estaria dentro da minha matriz. Aquele Martin Udall? Qual? Que você está falando, eu não entendi. Não, esse daí que eu tô. Esse trecho de código que está negritado ali, que está selecionado, está simplesmente inicializando a minha matriz, colocando em todas as posições 0. Se eu não fizer isso, pode vir qualquer valor aleatório da minha memória. Tá? Quer ver? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo encontrar um espaço de memória que vai dar aleatório. Às vezes em 0 porque a memória está 0, mas vamos lá. Ali, ó. Que legal. Já veio de primeira. É a memória. Ele selecionou um espaço da minha memória RAM e o que tinha dentro da memória RAM ele interpretou como se fosse inteiro. Então ele pegou um monte de lixo que estava lá dentro e falou, vem cá, e vamos imprimir vocês. E imprimiu esse monte de número zoado. Tá? Inclusive, toda vez que eu rodar o código, teoricamente ele vai aparecer um número diferente. Ó, apareceu, por exemplo. Aqui o primeiro, por exemplo, menos 99. Aí se eu rodar de novo, apareceu 33,58. Se eu rodar de novo, menos 11,26. Então, cada vez que eu vou rodar, vai aparecer um valor completamente diferente. Por quê? Porque eu não inicializei minha matriz. Ela está catando lixo do meu computador e está usando o lixo que estava lá dentro. Tá? Então, para isso que eu faço essa inicialização aqui. Então, para isso que ele tem aquele monte de 0, para ficar assim. Para a minha matriz ficar controlada e eu saber o que tem dentro da minha matriz. Então, agora eu tenho certeza que em todas as posições da minha matriz tinham 0 e que eu editei 4 posições e que o resultado foi aquela matriz resultante. Tá? Então, vai ter dos dois, esquenta não. Sendo bom. Ó, e aí tem os exercícios de matriz para você fazer. Aquele momento que deu aquela pensada forte. Aí aqui, ó. Então, cria uma matriz de tamanho 2×2, leia todos os vetores da matriz, imprima o maior elemento de cada linha, o maior elemento de cada coluna, o menor elemento de cada linha, o menor elemento de cada coluna. Calcule determinante, esquece, não faz determinante, tá? Não perca tempo fazendo determinante de matriz, não vai cair, não precisa saber. Até porque depois piora, porque ó, vem 3×3 e depois uma matriz de tamanho n qualquer. Então, uma matriz 10×10, calcular um determinante de uma matriz 10×10 é um saco. Então, não faça, não precisa. É só achar o maior ou o menor de cada linha e coluna já é o suficiente. Depois, exercício 4, então crie 2 matrizes, leia os valores, imprima a subtração da primeira linha pela segunda linha, assim por diante. Tem o exercício 5 e o exercício 6, que são um pouquinho mais abstrações. Tá? Então, o exercício 5 e o 6, eles são umas abstrações um pouquinho diferentes, mas são legais de fazer também. Tá? E basicamente é isso. E aqui termina a matéria. Aqui nos slides ainda tem mais uma parte de função com algumas outras coisas, mas isso aqui não cai na prova. Tá? Isso aqui eu vou deixar, não vou tirar dos slides porque é uma coisa legal. E pode ser que no futuro isso aqui ajude para referências e coisas do gênero. Então eu vou deixar essa parte, mas não vai cair na prova. A prova vai até aqui essa parte de matrizes. Então, isso aqui é uma coisa muito boa de saber de matrizes, esse exercíciozinho que a gente fez de matrizes, aquele ali do vetores, com o switch, com as coisas. Eu vou colocar lá para você agora esses 2 códigos que a gente fez. E é isso aí. Essa é o que a gente tem na matéria. Dúvidas específicas, pontuais? Não? Aquela que vem já é a prova, sabe, né? É um pouco triste, mas é. Tá. Seu livro está adiantando, sabia? Hã? Os exames não precisam fazer tudo, não.
Ah, não, é porque quinta e sexta-feira a gente tá adiantado. Porque na quinta-feira, dia 20, é feriado. Ai, será que de quinta também vai ser? Quinta-feira é adiantado, quinta-feira é semana que vem. Nossa, sério? Uhum. Nossa, que horror. Por que você não veio ontem? Nada, não tô no dia, vai fazer um tempo. Ixi. Então, que ontem foi a última aula. E semana que vem, dia 13, é a primeira prova que vocês têm. Então, quinta e sexta é prova, aí, porque dia 20 é feriado. Então, dia 20 é Corpus Christi. Aí, dia 21, teoricamente, tem aula, mas eu não vou estar aqui. É, só pra... Eu não vou estar. É, eu já tô avisando. Dia 21 eu não vou estar, porque dia 20 eu vou pra Brasília. Então, dia 20 eu vou pra Brasília, que vai ter um evento lá. Você vai viajar. É, eu viajo bastante. Aí eu volto dia 23 para voltar para a semana de provas, para a semana de recuperação. Olha, eu acredito, eu vou ter que estudar só a matéria de mecânica. Aproveite que, tipo assim, ó, é quinta e sexta, aí você tem o sábado e domingo para dar uma descansada, barra estudada para segunda, terça e quarta. Porque geralmente a semana é segunda, terça, quarta, quinta e sexta. É uma batida muito, muito lascada. E aí, então, esse ano até que foi divertido, ficar quinta e sexta e depois segunda, terça e quarta. Então foi até uma boa para os alunos. É uma boa que, tipo, deu uma quebra na semana, não ficou tão pesado. Mas tem esse ponto. Beleza? Estuda.